Bom, meus amigos, então, como nós já dissemos inicialmente, na noite de hoje nós vamos receber o doutor Antônio Henrique, que já está aqui com a gente. Ele é médico psiquiatra e vai conversar um pouquinho sobre os transtornos mentais na pandemia, né? Algo muito comum e que chama bastante atenção de todos nós nesses últimos meses, nesses últimos 2 anos, né? E que ele vai tentar aí decifrar e trazer um pouquinho para a gente algumas considerações acerca desse assunto. Antônio Henrique, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso cantinho. Fique à vontade. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Esse tema foi escolhido porque, além de ser muito atual, a frequência tem sido cada vez maior, vai continuar após a própria pandemia e dentro da gravidade do tema. Porque a saúde mental, né, a gente não pode falar de transtorno mental sem falar de saúde mental. A saúde mental, propriamente, ela é a que está mais próxima do espírito. Então, não tem como você não tocar nesse assunto. A gente precisa primeiro definir o que é saúde, né? Saúde não é ausência de doença, mas é o bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, se um desses patamares, um desses pilares, ele tem um defeito, por exemplo, uma pessoa sofreu um acidente e perdeu um dos membros, certamente a parte física, a parte mental, a parte social, espiritual, vão refletir nisso, assim como uma pessoa que tiver uma situação de obsessão também vai afligir a parte mental. Eu queria ressaltar o que é muito importante nós fazermos para poder nos proteger, né? Há uma ideia dos judeus em fazer a oração 3 vezes ao dia. Eu acho essa ideia bastante inteligente, porque você faz a oração da manhã ao acordar, pedindo a Deus que nos oriente, faz a oração da noite, pedindo a Jesus para que nos leve uma casa espírita para lá a gente estudar, trabalhar e se tratar. E a oração no meio do dia, ela faz frenar essa correria e nos coloca numa situação de reflexão. Então, algo que é muito saudável é você poder fazer as orações, porque é provado cientificamente, e isso é cada vez mais presente na academia, tanto é que as faculdades de medicina têm adotado uma cadeira eletiva chamada espiritualidade, entendendo que as pessoas que têm essa espiritualidade, que não necessariamente ter uma religiosidade, elas têm mais saúde. E o que foi provado sobre a oração? Além dela nos levar à reflexão, nos levar à vibração dos nossos mentores espirituais, dos trabalhadores do Cristo, ela traz benefícios físicos. Ela consegue, no momento da oração, você fica com os níveis pressóricos dentro da normalidade ou próximo deles. Os níveis glicêmicos, o açúcar do sangue, também ficam perto da normalidade, assim como a frequência cardíaca e respiratória. E nós sabemos que a vibração também muda, e também aumenta a imunologia. Mas também existem fatores que atrapalham, né? Fatores que atrapalham o tratamento, que atrapalham a pessoa procurar ajuda. Uma delas é a ignorância e o preconceito, né? Por quê? Dentro da medicina, a especialidade que trata as doenças mentais é a psiquiatria. E o saber em saúde mental não se limita à psiquiatria. Tem a ajuda da psicologia e vice-versa, psiquiatria e psicologia. Mas, isso, graças a Deus, está diminuindo. Se você fala para alguém procurar um psiquiatra, o preconceito diz, não vou procurar porque eu não estou maluco. E maluco é um termo pejorativo a quem adoece mentalmente, que está em sofrimento mental. Aí vai procurar um outro especialista, às vezes um neurologista. Mas o neurologista não é um especialista nessa área. O que isso atrapalha? Porque a doença vai avançando e a pessoa não se trata. Isso acontece também por quê?
porque nós ficamos muito preocupados com o que o outro pensa de nós, né? O que o outro vai pensar de mim se eu for ao psiquiatra? Vai achar que eu estou fraco, que eu sou louco, e não é assim. A doença mental, né, ela vai pegar qualquer pessoa, a não ser que a pessoa não tivesse a mente, que é impossível, da mesma forma que a parte física. Então, essa ignorância, esse preconceito, tem que cair por terra. Você poder falar assim, vou no meu psiquiatra. Eu tenho pacientes que falam assim, não, vou no meu psiquiatra. Isso está caindo, isso é importante. Também tem situações que é a negação da doença. A família não quer ver que a pessoa está doente, não admite que seu ente querido esteja doente. Às vezes é um pai ou uma mãe que é a referência de força, e a família não quer ver esse ente querido adoecido, porque isso gera um sofrimento também na família, gera uma instabilidade, gera um medo e insegurança. O que tem que ser feito, né, nesse tratamento, se você procurar um tratamento? Você tem que fazer as pazes com o medicamento. Né? As pessoas costumam dizer o seguinte, o medicamento é forte, não existe medicamento forte nem fraco, existe medicamento adequado. O medicamento causa dependência. Não, o medicamento não causa dependência. Pelo contrário, ele permite a independência. A doença psiquiátrica é igual a uma doença clínica, com pressão alta e diabetes. Se você não tratar a pressão alta, você vai ficar dependente dos outros por um AVC. Alguém vai ter que te limpar, alguém vai ter que fazer o trabalho por você, a sua vida vai ficar limitada. Da mesma forma, uma pessoa que fica descompensada glicemicamente, ela também vai sofrer de danos que vão limitá-la. O tratamento psiquiátrico não é diferente. Uma pessoa que tem depressão, ela vai tratando, e à medida que vai tratando, ela vai retomando sua vida familiar, sua vida afetiva, sua vida acadêmica, sua vida social. Mas o que acontece é que as pessoas querem algo imediato, mas é impossível esse algo imediato dentro da fisiologia do sistema nervoso central. Porque são 86 bilhões de neurônios que estão no sistema nervoso central. E a medicação tem que ocupar um espaço entre um neurônio e outro, o neurônio que é a célula nervosa, entre um neurônio e outro que chama-se sinapse. Há outro porém também. Ninguém adoece no dia que ela surtou. A doença vem há meses, às vezes há anos, disfarçada. Então, da mesma forma que a pessoa não melhora imediatamente, ela também não vai melhorar imediatamente, porque a doença também não apareceu imediatamente. Por que tem que ser tão lento? Porque Deus, ao nos construir, ele colocou uma barreira hepática do fígado e uma barreira hematoencefálica, que envolve o sistema nervoso central. Além disso, você tem o trato gastrointestinal, que também parte da medicação, ela se dispersa. Então, eu imagino que a medicação fosse um exército. Aí tem que passar pela barreira hepática. Parte desse contingente do exército vai ficar retido. Vai para a barreira hematoencefálica, quer dizer, do sangue e do cérebro. Parte desse contingente também é atingido. Por que isso? Porque se a medicação entrasse de uma vez só, destruiria o sistema nervoso central, porque é um tecido muito delicado. É bom também, por outro lado, porque trabalha também a paciência, né? E eu citei aqui a depressão, né? Outro problema também, a pessoa acha assim, no dia que eu for tomar a medicação, eu não faço uso da bebida alcoólica. Por que eu estou dizendo isso? Porque medicação psiquiátrica não pode ser feita juntamente com a bebida alcoólica. Ambas se interagem no sistema nervoso central. Então, o que pode acontecer? Abrir um quadro ou piorar o quadro que está sendo tratado. Aí a pessoa pensa, no dia que eu for beber, eu não faço uso da medicação. Isso é um leve engano. Por quê? A medicação continua no sistema nervoso central e a pessoa sabota 2 vezes o seu tratamento, o seu investimento, colocando no ralo, porque ela diminui a concentração, que é o clearance,
a concentração sanguínea da medicação. Então, ela diminuiu a concentração sanguínea e ainda permitiu uma fragilidade do sistema nervoso central por algo que é um prazer fugaz. Há pacientes que tentam arriscar, mas é um risco. Mas há também, eu vou citar aqui as doenças psiquiátricas mais comuns, mas quero falar primeiro que geralmente faz uma pessoa adoecer, né? O que tem mais ocorrido dentro da clínica são depressões, transtorno de pânico, o TOC, transtorno psicótico e suicídio, tentativa de suicídio, independente da idade. Pode ser adolescente, pode ser até situação infantil. Tentativa de suicídio não tem idade. Então, o que acontece? O que geralmente faz adoecer, né, é uma fantasia de onipotência. O que é essa fantasia de onipotência? A pessoa acha que ela vai dar conta de tudo. Por exemplo, ela quer um excesso de controle. Fulano, onde você está? Eu estou em Madureira. Fulano, agora você está onde? Estou em Cascadura. Fulano, você está perto do Meia? Não vai adiantar. Porque você não consegue estar em tempo, numa velocidade da luz, para poder acudir aquela pessoa, e nem sempre você vai conseguir acudir. Então, o que é o excesso de controle? Controlar todas as situações. E o excesso de controle leva ao descontrole, né? A pessoa também não conseguir dizer a palavra não, né? Se eu disser não, eu não vou ser aceito. Se eu disser não, eu estou sendo antipático. Se eu disser não, quer dizer que eu não sei, né? Então, vem um lado de insegurança e um lado de vaidade. Essa insegurança e essa vaidade, ela atrapalha. Da mesma forma que a gente aprende na doutrina espírita, que os dois vícios que mais causam perigo na nossa evolução e na nossa saúde é o egoísmo e a soberba, né? A vaidade, ela vai nesse caminho. As pessoas pensam também assim, se eu for uma pessoa rígida, eu sou uma pessoa forte. Pelo contrário, né? A própria natureza nos ensina. Nos livros de Leon Denis, nos ensina sobre o funcionamento da natureza. Como é que o rio chega ao mar? Se ele for rígido e querer insistir em bater na pedra, ele não vai atravessar o obstáculo. O que ele faz? Ele flete, ele se adapta para poder chegar ao mar. Numa tempestade, você tem uma árvore rígida e a árvore flexível. Quem vai sobreviver a uma tempestade, a um vento muito forte? A árvore flexível. Então, flexibilidade não significa fraqueza. Flexibilidade significa adaptação. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente quer colocar uma máscara, uma couraça de força, imaginando que a rigidez é força. E não é. A doutrina espírita, ela tem fatores que ajudam na nossa saúde mental, né? A existência de Deus, a existência de um só Deus, né? Você tem a sensação que é um pai, a mãe que está te cuidando, que é onipotente, é onisciente, onipresente, que acima de tudo é amor. A ideia da imortalidade da alma, a morte não existe. Como Paulo diz, morte, cadê o seu aguilhão? Né? Jesus, ao ressuscitar, se materializa e mostra que a morte não existe. Isso traz esperança, isso traz força. Outro, o esquecimento do passado. Imagine se nós lembrássemos do passado, lembrássemos que fomos pessoas bem-sucedidas ou mal-sucedidas, que cometemos crimes ou não, ou que fizemos descobertas científicas ou não. Atrapalharia, tanto pelo lado da soberba, como a baixa autoestima, como trauma. A ideia da comunicabilidade com os mortos, com os desencarnados, que mortos não existem. Isso também traz uma força. Por quê? Eu presencio pais que perdem filhos, né, que os filhos desencarnam, e esses pais ficam inconsoláveis. Por quê? A lei natural é que os pais vão antes dos filhos, e não o contrário. Então, muitos desses pais, eles não são da religião espírita, são de outras denominações cristãs ou de qualquer outro tipo de denominação.
e pede um esclarecimento, e esse esclarecimento não vem. Mas, quando eles procuram a ajuda de uma casa espírita, a capacidade que temos de receber a comunicação dos desencarnados, dos entes queridos, isso traz um alento. Porque a pessoa, ao receber essa carta, ela vê particularidades que somente ela poderia saber. Somente ela e familiar poderia saber. Às vezes, uma assinatura que é exatamente a assinatura daquela pessoa. Então, e a pessoa consegue explicar o motivo pelo qual ela adoeceu, a situação que ela está. Outro fator, a reencarnação. A reencarnação nos dá o sentido da justiça, porque a gente fica naquilo. Porque uma pessoa nasce rica, outra nasce pobre, uma nasce com defeito, outra não. Isso traz um alento para você entender o porquê de cada situação. E aí nós podemos elencar os trabalhos da cura, os trabalhos da desobsessão, os passes, as palestras, as obras psicografadas pelo Chico Xavier. São todos elementos que nos ajudam a manter essa saúde mental. E eu falo disso por quê? Porque, ao atender, eu percebo que, não se desfazendo de nenhuma outra situação, e não querendo dizer que quem segue o espiritismo é superior a uma pessoa que seja ateia ou agnóstica, porque muitas das vezes uma pessoa ateia ou agnóstica é mais cristã do que aquele que frequenta a casa espírita ou uma igreja, uma missa ou um culto. Então, a humanidade não depende de crença religiosa. Mas eu percebo que as pessoas que seguem a doutrina espírita, ao chegar ao consultório, ao chegar ao ambulatório, elas têm um equilíbrio melhor e elas aceitam melhor o tratamento. Por quê? Por conta de todo esse elenco de fatores que a doutrina espírita nos traz como fator de saúde mental. Então, existem situações em que a gente precisa entender que a doença mental ela está acontecendo. E por que ela acontece na pandemia? Por conta do isolamento social. Por conta da situação que você tem um inimigo, entre aspas, invisível. Por situações em que você vê que o ente querido, ao desencarnar, ele fica num caixão lacrado. E somente fica 2 ou 3 ou uma única pessoa da família ali no enterro. Então, não tem um ritual, aquele momento da despedida do velório. E a pessoa se sente sozinha. Também não tem como você se sentir com saúde mental, além do isolamento, as informações que recebemos o tempo todo. Morreu. A segunda dose, precisa da terceira dose. O que acontece também com os médiuns, né? Muitos médiuns, por não estar conseguindo trabalhar, o ectoplasma não está conseguindo ser cedido, eles também têm adoecido. Tem pego muito plexo gástrico, sentindo enjoos, mal-estares. É inevitável uma pessoa, de alguma forma, não adoecer, a não ser que ela não tenha nenhum tipo de sensibilidade. Eu vou falar um pouco das doenças e depois vou falar de uma forma de ajudar a se prevenir para ter saúde mental. E vou também falar sobre o suicídio, a prevenção do suicídio. A depressão, assim, estou triste, estou deprimido. Ou então vai no Google e pesquisa e acha que sabe o que é depressão. Só que a depressão não é somente a tristeza. A depressão é uma tristeza que ela não vai, ela está sempre presente. A depressão, você apresenta anedonia. Anedonia é perda de prazer por coisas que davam prazer antes. Astenia, que é o cansaço físico e mental. Insônia. Hipersonia, quer dizer, dorme muito, porque devemos dormir cerca de 7, 8 horas por noite. Aí dorme 10, 12 horas por noite. Sonos picotados, aumento, perda de peso, ficar na cama o dia inteiro. Mas existe um sintoma que eu quero ressaltar, que chama-se síndrome de Cotard. Cotard é C-O-T-A-R-D. Cotard, ele percebeu que aquelas pessoas que falavam que estavam podres por dentro, ou sem o coração, sem o intestino,
elas tentavam suicídio. Então, se você perceber alguém em casa que tem depressão e começa a dizer, eu não tenho coração, eu estou podre, meu intestino está apodrecendo, fiquem atentos, porque essa pessoa vai tentar o autoextermínio. Dentro dos transtornos psicóticos, esquizofrenia, o que eu tenho que explicar primeiro o que seria os transtornos psicóticos ou esquizofrenia? No transtorno psicótico, nós temos 3 classificações básicas. Ou somos da perversão, ou neuróticos, ou psicóticos. O neurótico é que está no melhor dos mundos. O perverso é o psicopata. Ele sabe da lei e não respeita. O neurótico sabe da lei e respeita. E o psicótico, ele entra em delírio e alucinação. Então, se alguém chamar você de neurótico, você pode agradecer a Deus porque é o melhor dos mundos. E a neurose vive em obsessão e histeria. Mas voltando ao transtorno psicótico. O que seria delírio? O que seria alucinação? O delírio não passa no teste de realidade quanto ao pensamento. E a alucinação não passa no teste de realidade quanto à percepção sensorial dos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Vamos dar um exemplo para a gente poder se sensibilizar. Estamos em roda, numa reunião, um de frente para o outro. Em determinado momento, Maria se dirige a Paulo, fala no ouvido de Paulo e ri. E André, que está do outro lado, percebe que está rindo. E a pessoa não pensa assim, está rindo, me elogiando, está rindo de mim. É o primeiro pensamento de defesa. Uma pessoa adoecida, ela vai, numa situação de radicalismo, que ela vai perceber de uma forma não real, que eles estão maquinando contra ele, tentando prejudicá-lo. Uma pessoa que tem uma saúde mental vai pensar assim, não, calhou de rir, né? São pessoas que estavam conversando, são pessoas normais. Já uma alucinação visual, auditiva, a pessoa vê vultos, e vê vultos que geralmente são vultos aterrorizadores, ou ouve vozes que acusam, vozes que perseguem. Agora, quando houver uma situação dessa, que a pessoa está ouvindo vozes, o que a gente tem que fazer para perceber que essa pessoa que é psicótica pode tentar o suicídio? Perguntar se essas vozes são imperativas, vozes que dão ordem. Se a voz diz assim, dá ordem, faça isso, faça aquilo outro. Então, muitas das vezes, a voz dá ordem contra a própria vida ou contra a vida de outras pessoas. Então, isso é muito importante. O transtorno de pânico, né? O transtorno de pânico é um transtorno de ansiedade. Enquanto a depressão é um transtorno de humor, o transtorno de pânico é um transtorno de ansiedade. Então, a pessoa ela tem medo de lugares muito abertos, que chama-se agorafobia, de ágora praça. Tem medo de lugares fechados, que é claustrofobia. Tem palpitações, sudorese, tremores, taque de espineia, taque é rápido, de espineia é falta de ar. E ela perde totalmente o controle. Geralmente, as pessoas que têm um transtorno de pânico, as pessoas que querem controlar tudo. Tudo tem que estar sob controle. E isso leva ao descontrole, porque na nossa natureza, o oposto ele tem que se manifestar para que exista o equilíbrio. Como é que a gente sabe que o bem existe? Porque existe o mal. Como é que a gente sabe que a vida existe? Porque existe a morte. Imaginemos que a morte não existisse no sentido físico. O que nos diferenciaria nós do reino mineral? Nada. Mas uma vez que a morte existe, nós conseguimos distinguir o que é vida e valorizamos essa vida. Então, quando há um excesso de controle, o organismo promove um descontrole para mostrar que isso não é compatível com a vida. Porque ninguém é uma máquina que consegue controlar tudo, e controlar tudo não é possível para ninguém. Outro transtorno de ansiedade muito comum é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. O que é o transtorno obsessivo compulsivo? São pensamentos intrusivos, pensamentos que agridem, pensamentos que não são aceitos, pensamentos que violentam e que a pessoa tenta, de toda maneira, vencer esses pensamentos. Para a gente poder entender e sensibilizá-los, imagine que alguém termina um relacionamento afetivo. Aí ele terminou o relacionamento com a Dulce. E aí ele fica pensando, na Dulce, não quero pensar na Dulce, mas para não pensar na Dulce, primeiro tem que pensar na Dulce. É inevitável. Da mesma forma, acontece com o transtorno obsessivo compulsivo. Eu vou dar um exemplo. Teve uma criança de 12 anos
que vinha na mente dela, ela com toque, vinha na mente dela os pais mortos. E ela se punia dizendo, eu sou um mau filho, porque eu penso nos meus pais mortos. E eu expliquei para ela que não é isso, é o contrário. Como ela é um filho muito zeloso, ele tem tanto medo que os pais morram, que automaticamente vem a imagem deles mortos. Isso dá um entendimento, mas a pessoa precisa também da medicação. Aí você vai me dizer assim, por que eu preciso da medicação? Imaginemos que o nosso corpo físico fosse um carro, e nosso espírito é o motorista desse carro. E a mente seria o que intercala o motorista ao carro, digamos assim, um computador. Eu vou usar o carro 0 quilômetros, volto na concessionária, na oficina, para fazer a revisão. O mecânico diz assim, seu José, o que houve aqui? A suspensão está muito deteriorada, os discos. Eu gosto muito de correr e quando chega eu freio muito, acelero muito, e os buracos que existem na pista. E ele aconselha, não, procure ter uma direção mais cautelosa, uma direção mais defensiva. Passa-se o tempo, temos duas situações. Seu José volta com a mesma situação. O mecânico pergunta, o seu José diz que entende, mas infelizmente ele não consegue ter essa maneira, essa conduta para poder dirigir. Na situação B, seu José volta e a parte mecânica está preservada, o desgaste somente o natural. E o mecânico pergunta, o que houve? Não, eu procurei dirigir mais devagar, né, para frear menos, vou reduzindo a velocidade, aí dá tempo, às vezes, de perceber o buraco, às vezes não dá, mas vai passar mais devagar e tudo mais. É da mesma forma. Por que há o adoecimento? Porque a doença ela não vem para punir, ela vem para nos educar, para nos ajudar na nossa evolução. Então, se uma pessoa tem um excesso de controle, ou uma pessoa ela quer se mostrar rígida, aparentemente forte porque se acha rígida, ou vive preocupada com o que o outro pensa, né? Ainda mais nessas situações de Facebook, né? Nessas mídias sociais que são mal usadas. A pessoa vive de aparência. Então, isso vai mexendo na estrutura do sistema nervoso central, que vai a nível celular, tecidual e físico. Como é que vai consertar isso? O medicamento. Não tem como ser de outra forma. E, paralelamente a isso, a psicoterapia. Para você entender e passar pelo autoconhecimento, entender o que está acontecendo, o que levou a pessoa a chegar a esse ponto. Então, às vezes, é uma situação na família, os pais tentam fazer o seu melhor, mas eles não são oniscientes, e aí a família toda adoece. Dentro disso, vou falar um pouco como é que a gente pode se prevenir para ter saúde mental. A gente precisa ter um propósito na vida que vai além da vida em si, né? Você procurar buscar um sentido. Quando você tem um propósito, a vida tem sentido e ela tem sabor. A palavra sabor vem de saber, né? Saber viver. Que propósito pode ser? Vários. Estou estudando porque quero dar um futuro melhor aos meus filhos, aos meus pais, ou que eu quero aprender mais ou melhorar a minha qualidade de vida. Por que eu estou indo à casa espírita? Porque eu vou aprender, porque eu vou ajudar. Por que eu estou presente aqui num estudo espírita e não estou na festa? Porque aqui eu posso ajudar e ajudar o próximo, melhorar várias situações e me trazer saúde. Então, o ideal, o objetivo, o propósito de vida é o que nos faz ter saúde mental. As pessoas adoecem porque elas perderam o propósito de vida. Tem muitas pessoas que são mortas-vivas, né? Zumbis, porque não tem propósito. Um outro item, você tem um maior nível de relacionamento social, né? Desenvolver relacionamentos abertos e íntimos com outras pessoas, cultivar a amizade. A amizade é algo que você cultiva. Não existe, eu tenho 1.500 pessoas, ou 2.000 pessoas, 5.000 pessoas de amigos no Facebook. Não existe. Amigos são poucos, né? Existe até um ditado que diz,
Vinho, azeite é igual amigo, melhor antigo, né? Você tem que cultivar essa amizade. Não consumir álcool e drogas ilícitas, desenvolver uma atividade que seja útil e prazerosa para a pessoa, o trabalho no bem, a caridade, o altruísmo, o trabalho voluntário, sentimento de gratidão. Você ser grato, você mostra o quanto você é rico. Começa agradecendo, eu consigo ver, enxergar, eu consigo ouvir, eu consigo falar. Eu não tenho retardo mental. As minhas mãos funcionam e servem para trabalhar, servem para escrever. Eu consigo andar. Eu tenho um teto, eu tenho roupa, eu tenho alimento, eu tenho companhia. Quando você for elencar isso, você viu o quão rico você é. Porque o problema é que a gente sempre pensa que a grama do vizinho é melhor que a nossa. E você deixa de viver. Isso também significa baixa autoestima, porque você sempre consagra que o outro tem uma situação melhor que a sua própria situação. Então, a gratidão nos torna ricos. A gratidão nos permite a nos dar valor. Outra situação é o perdão. Jesus, né, o médico dos médicos, o psicólogo por excelência, já ensinava a perdoar, ensinava até uma coisa que é dificílima, né, que é perdoar os inimigos. Uma outra coisa que é muito difícil, o auto-perdão. Tem pessoas que são tão rígidas que elas são algozes delas mesmas. Elas não se perdoam. Eu não posso me perdoar por conta daquela situação. Eu não me perdoo. Aí tem um sentimento de vaidade, como também tem uma mescla de baixa autoestima e uma sensação de perfeccionismo. E você não se perdoar é uma das piores coisas. Você não perdoar o outro, você deixa de viver. A gente vê isso muito no trabalho da desobsessão, né? E você perdoar os inimigos é algo muito mais difícil de você conseguir. Além disso, você tem que se preocupar com o sono. Nós temos que dormir cerca de 7, 8 horas por noite. Hipersonia, que é sono em excesso, ou a pessoa está cansada ou a pessoa está querendo fugir da realidade. Que ela está tão adoecida que ela não consegue encarar aquele sofrimento. O apetite aumentado ou diminuído porque você perdeu o gosto pela vida. O apetite aumentado é porque você só consegue procurar o prazer por via oral. Você perdeu um ente querido, aonde você consegue prazer? Comendo. Então, a pessoa ganha peso em pouco tempo, ela perde peso em pouco tempo, alteração do sono, fica na cama o dia inteiro. Então, esse tripé, alteração do sono, alteração do apetite, junto com a alteração do peso e ficar na cama o dia inteiro, são diretrizes que nos mostram que a pessoa precisa de uma ajuda. Ela precisa de uma ajuda. E, dentro disso, eu queria falar do suicídio, né? Existe um preconceito, né, em relação ao suicídio. Eu não sei se isso ainda acontece nossos irmãos cristãos católicos e evangélicos, protestantes, mas não sei se é presente ainda, mas a pessoa que comete suicídio, caso eu esteja enganado, não pode ser celebrada uma missa. Ou a pessoa que comete suicídio não pode ser celebrado um culto, porque o suicídio vai levar a pessoa para o inferno. Só que o suicídio não é um ato de livre escolha. O suicídio acontece por um sofrimento mental. E a pessoa que tem um sofrimento mental, ela tem uma perda da percepção da realidade. A pessoa que tem um sofrimento mental, um transtorno mental, o livre-arbítrio fica comprometido. Uma pessoa que tem depressão, ela se culpa, ela não acha nem merecedora de viver, ela acha que ela é um trabalho para os outros. Uma outra coisa que ajuda a prevenir o suicídio, elogie. Seja quem for, elogie. Eu vou dar um exemplo. Não há muito tempo, um adolescente, ele se jogou da janela e perdeu a vida. Por quê?
o pai exigia dele que ele tirasse 10, que ele fosse perfeito. Ele tirava 9, 9,5, mas qualquer coisa abaixo de 10 não era aceitável. Então, e o pai nunca, em nenhum momento, conseguia elogiar nada que ele fazia. Isso causa um esvaziamento, isso causa uma tristeza, ainda mais uma pessoa que você ama. Então, ele escreveu uma carta de despedida, falando o quanto amava o pai, né? E que, infelizmente, ele não conseguiu atender às exigências, que se esforçou muito. E no momento que o pai chegou para abrir a porta do quarto, o filho estava com o pé já na janela e se jogou. Então, percebam, um simples elogio, que é algo de generosidade, porque ninguém é totalmente bom nem totalmente mal, isso faz uma diferença incrível. Incrível. Você está trabalhando com uma pessoa, aí a pessoa é da limpeza. Elogie, agradeça pelo trabalho que ela fez, dê bom dia, né? Porque também tem a situação das pessoas que são invisíveis, que ninguém fala com essas pessoas. Isso já diminui a autoestima. Procure se comunicar em casa. Eu lembro que uma certa vez, numa palestra, um rapaz chegou para mim e falou assim: aquela palestra que você fez sobre prevenção fez uma diferença enorme na minha vida. Quando você falou que é necessária a comunicação e a comunicação em família. E ele explicou por quê. A mãe trabalhando fora, ele trabalhando fora. Eles não conseguiam se encontrar em nenhum momento. Ele se sentia só. Ele, diante da palestra, ele disse que teve uma ideia de deixar um recado na geladeira, combinando com a mãe um horário para se encontrar e conversar. Aí, nesse momento, ele pôde dizer tudo o que ele sente, tudo o que ele está passando, todos os seus anseios. Diz que esse fator é o que salvou a vida dele. Então, percebo, situações que a gente pensa assim, são situações que são aparentemente banais e não são banais. Não são banais. Nós estamos no Setembro Amarelo, né? Da onde surgiu essa história do Setembro Amarelo? Aconteceu em 1994, um jovem chamado Mike M., 17 anos, ele cometeu um suicídio. Mas esse jovem, antes de cometer o suicídio, ele tinha uma personalidade muito caridosa e tinha uma habilidade mecânica muito grande. Ele pegou um Mustang antigo e pintou de amarelo. E conseguiu recuperar mecanicamente toda a parte do automóvel de maneira exemplar. Mas cometeu suicídio. Nesse dia do funeral, os amigos deram fitas amarelas para as pessoas que lá compareceram. Diante disso, essas fitas amarelas se espalharam por todos os Estados Unidos. E ficou esse símbolo que setembro é o mês da prevenção do suicídio. E 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Então, perceba, o suicídio é algo tão complexo que é necessário um mês inteiro para poder falarmos disso. E existem coisas que pensam assim, se falar do suicídio, se promove o suicídio. Não, precisamos falar do suicídio. Precisamos ressignificar o suicídio. Não como uma forma assim, fulano teve coragem de se matar. Não, não é coragem. É o contrário. Mas também a gente não tem que estar apontando porque a pessoa tentou o suicídio. Quem tentou o suicídio uma vez, vai tentar uma segunda vez. Se uma pessoa está falando que vai tentar, acredite, ela vai tentar o suicídio, não tem como ser diferente. E existem fatores que também ajudam a isso acontecer. Uma perda de um ente querido, uma perda de relacionamento, perda de emprego, perda financeira, as pessoas que têm poucos laços sociais, as pessoas que não têm uma religiosidade, uma espiritualidade, quem não tem contato com crianças e animais, quem não tem propósito de vida. Essas pessoas são as maiores candidatas a cometer o suicídio. E quem são aquelas que têm os fatores protetores? Aquelas que procuram autoconhecimento, aquelas que fazem uso da medicação de maneira correta, indicada pelo médico, aquela pessoa que consegue ter resiliência, que é a capacidade de você conseguir renascer das cinzas. Então, são fatores que são muitíssimos importantes para a nossa ajuda. E existe a situação da pós-venção, que
que é a situação daquele que tentou o suicídio, ou da situação em que houve o suicídio de fato e os familiares ficam ali. Essas pessoas precisam também serem tratadas, acolhidas com todo o amor que elas merecem. Então, o que a gente procura entender é que para você poder ajudar o próximo, para você ajudar, você tem que praticar empatia, se colocar no lugar do outro, para poder ajudar. Geralmente a gente percebe muito isso, né? Quando a gente passa por um problema, a gente entende aquele problema quando é de uma outra pessoa semelhante à nossa. E a gente é solidário nessa situação. Mas quando a gente não passa pelo problema, a gente acha que aquilo é distante. Um exemplo é a própria depressão. A pessoa chega e fala: poxa, eu entendo, tua família é maravilhosa, o dia é lindo, você tem tudo, e por que você não se levanta? Você está de caô, você está tentando armar. E não é. A pessoa está dominada. Há uma alteração da química, você não tem como você controlar isso. Então, essas são situações que nos colocam numa situação de risco. Você tem que procurar ressignificar a vida, né? Não ver que tem mais otimismo, perceber que os males eles trazem ensinamento, às vezes o que aparente mal é um bem, né? Tirar o preconceito. Muita gente, se você perguntar assim, o que é melhor, o dia ou a noite, o sol ou a sombra? Todo mundo vai dizer o sol, ao dia, a luz. Mas quem um dia de verão, ao meio-dia, não quer ir para a sombra de uma árvore? Então, isso que aparenta ser, esse preconceito nosso, ele é aparência. Então, a gente tem que aceitar também a nossa sombra e as nossas dificuldades, porque nós estamos aqui para aprender e temos limitações. Jesus, entendendo isso, deu o maior ensinamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso, auto-perdão. Como é que eu vou perdoar o outro se eu não me perdoo? Eu tenho que me amar, para poder também amar o outro. Então, você faz aquela avaliação. Gostaria que isso acontecesse comigo? Não, então não faça com o próximo. Isso que é importante, esse saber, esse ensinamento que o Cristo nos passa. Então, essa reflexão que eu queria trazer para vocês, né, sobre essa situação que nós estamos passando, do adoecimento mental. Dizem que vai ter a primeira, segunda, terceira e quarta onda. O que seria a primeira onda? O adoecimento mental que vai ter depois da pandemia é a quarta onda. A primeira onda é o Covid em si, a segunda onda é não ter alicerce, infraestrutura para tratamento de saúde mental, a terceira onda é as pessoas que esqueceram de tratar as doenças crônicas, né, e as outras doenças continuam acontecendo, e a quarta onda é a repercussão psíquica, que mesmo com o descobrindo da vacina, tem uma repercussão. Então, pós-pandemia, vai ter uma repercussão mental. Então, isso que é importante, por isso que foi trazido esse tema, para que possamos refletir e possamos, de alguma forma, nos proteger e preservar esse bem tão valioso que é a nossa saúde, em específico a saúde mental. Eu agradeço, né, esse momento de estudo e de poder falar sobre a saúde mental. Tá? Nós que agradecemos profundamente ao Dr. Antônio Henrique por ter trazido esses conhecimentos com tanto carinho, tanto conhecimento, mas com muito carinho, com muito tato e mexendo com a gente, trazendo essas revoluções, como a gente falava no início, sem saber o que ele ia dizer. Conhecer é a melhor forma da gente combater os males, né? A gente às vezes tem essa mania de fingir que o problema não existe para que ele não exista. E, na verdade, o problema ele continua lá, mesmo que eu não consiga enxergá-lo. Quanto mais a gente conhece, melhor a gente tem como criar armas para combater os males que existem dentro de nós, né? Principalmente. Então a gente já de pronto agradece profundamente.
E a gente vai abrir para aqueles companheiros e companheiras que quiserem trazer alguma reflexão, alguma pergunta, que a gente ainda tem um tempinho aqui. Então, quem quiser pode levantar as mãozinhas, como já de praxe, e a gente vai trazendo. Enquanto a galera vai se animando para levantar o braço, eu queria trazer uma pergunta que eu fiquei aqui pensando. Eu não sei se existe já um estudo certeiro sobre esse assunto, mas apesar dos pesares, né, o Brasil é um país fantástico, com muitos atributos paisagísticos, né, muitas belezas naturais e também muitos exemplos pessoais fantásticos. Entretanto, ele antes mesmo da pandemia, ele já estava enquadrado entre um dos principais países em termos de depressão, em termos de ansiedade, né, em termos de todos esses transtornos psíquicos. O que a gente tem que atrai essas questões aqui para o nosso quintal, doutor? Existe uma chave que explique o que está acontecendo nesse nosso país para trazer isso tudo? Eu acho que a própria situação que nós vivemos, né? O custo de vida. As pessoas trabalham muito, muito, e não tem tempo para poder chegar em casa e refletir. A situação da violência. As pessoas, de fato, você tocar em alguém, a pessoa se assusta. Ela está em alerta o tempo todo. Ela vive preocupada se o dinheiro que ela ganha, né, que ela ganha com seu esforço, se ela vai conseguir pagar as contas. Então, essa situação toda, e juntando o problema de saúde, o problema de não se valorizar a educação e a própria saúde, isso causa adoecimento. Porque percebamos, nesse estudo, o que é feito? Um trabalho de educação. Educação no sentido de trabalhar a informação e a formação, né? Faz uma grande diferença. Como é que surgem os profissionais de saúde? Através da educação. Como é que surge a pessoa, o cidadão do futuro? Através da educação na família. Então, inevitavelmente, se você não tiver infraestrutura, educação, saúde, investimento em tecnologia, salários dignos, um controle, uma economia mais equilibrada, um sentido de solidariedade, trabalhar, quando eu falo assim da educação como formação, trabalhar as virtudes, né? Isso que nos deixa nessa situação. E poderia ser pior se a gente não tivesse uma natureza que nós temos, que nos dá tanta força, né? É impressionante, realmente. É engraçado que no bimestre, eu sou professor, e no bimestre passado, com os alunos do segundo ano, a gente fez uma proposta diferente, ao qual eles iam se juntar em grupos e eles iam escolher qualquer tema que eles quisessem, não tinha preconceito de nada, podia ser o tema que eles quisessem para a gente debater. E aí eu iria implantar o olhar geográfico sobre aquele tema, eles iam trazer pesquisas sobre aquele tema, e aí alguns temas foram elencados e eles fizeram uma votação para escolher qual que eles gostaram mais. Entre eles tinha carreira, tinha desigualdade social. O tema campeão foi saúde mental. Alunos do segundo ano, estou falando de alunos de 16, 15, 14, 17 anos, eles estão preocupadíssimos, né, com essas questões da saúde mental, em se entender, em se compreender, e essas inquietações, né, todas presentes ali. E eu achei um movimento interessante, porque é um passo, enquanto a gente é cheio de preconceitos, né, com as questões, e eles não. Eles tiveram uma necessidade grande de poder conhecer um pouco mais sobre o assunto, né? Isso, sem sombra de dúvidas, é muito bom, mas já traz para a gente um alerta, acende um alerta, né? Faz uma análise muito interessante sobre esse assunto. E a gente vai abrir para os amigos fazerem seus comentários e suas perguntas, começando com o nosso querido ponta direita do Náutico, Arruda. Boa noite, Arruda. Fala com a gente. Boa noite, meus amigos. Boa noite, doutor Henrique. É um grande prazer, Boa noite. grande satisfação estar
acompanhando esse trabalho. Eu vou comentar um assunto que aconteceu há muitos anos, eu acho que deve ter entre 45 e uns 50 anos que aconteceu isso. Foi um tio meu que se suicidou. É assim, ele era fumante. A minha tia, irmã dele, assim, era uma família bem unida, o pessoal se dava muito bem. Então, essa minha tia, Tereza, inclusive, ela era professora. Só que eles fumavam muito, mas era assim, fumante inveterado mesmo. A família toda, ela, ele, o outro meu tio, e ela pegou um câncer no pulmão. Então, com esse câncer no pulmão, ela se submeteu a quimioterapias, aquelas coisas todas, fez todos os procedimentos, mas era um câncer muito agressivo. E ela fez as sessões, aí depois parava assim, porque tinha que parar. Eu acho que tinha que dar um descanso. Eu acho que ela chegou a fazer umas 3 ou 4, foi até que chegou um limite que ela falou assim para a família: eu não quero mais fazer quimioterapia, eu não aguento mais. O que tiver de acontecer, me deixa acontecer. E ela desencarnou numa situação bem tranquila. Eu não vi, não. Quem viu foi meu irmão, que também é meu sobrinho. Isso lá no interior, lá em Pernambuco, lá em Surubim. Aí ele falou que ela desencarnou assim com uma tranquilidade, sabe? Porque as químios estavam fazendo ela sofrer muito. Ela falou: eu não quero sofrer mais. Aí desencarnou serenamente, que eles me contaram. Aí pronto. Aí, uns 3 anos depois, esse meu tio, o tio Mário, foi detectado com o câncer de pulmão, pela situação de fumar muito também. Aí ele ficou desesperado. Ele ficou, porque ele acompanhou o tratamento de tia Tereza. Ele viu aquele sofrimento, ele viu aquela loucura, aquela agonia. E me parece, eu não estava presente, mas me parece que ele falou com a família, ou com a esposa, ou com os filhos, com as irmãs, falou assim: eu não vou passar pelo que Tereza passou. Eu não vou passar por isso. O que aconteceu? Aí saiu um dia de manhã para ir para a fazenda, para trabalhar, que ele trabalhava na fazenda, fazia cada plantação assim. O milharal dele era um dos milharais mais lindos do mundo. Ele cuidava do gado. Era um cara, sabe assim, muito ativo. Aí saiu de manhã para trabalhar na fazenda, era 5 quilômetros da casa dele para a fazenda. Ele ia a pé, ia caminhando. Aí foi, e ele sempre voltava à noite. Essa noite ele não voltou. Aí o pessoal falou assim: será que aconteceu alguma coisa com o Mário? Aí de manhãzinha cedo foram lá. Aí ele tinha se enforcado numa viga de madeira. Botou uma corda e tal e se enforcou. Se suicidou. Isso é o quê? Como é que é? Tem alguma coisa assim de explicação? Ou... Um dos fatores, porque o tema é muito amplo, e se eu me estendesse, além de ser, poderia até se tornar antididático, eu começar a me estender demais, que chega um momento que a pessoa também não consegue mais prestar atenção, se você passa dos 50 minutos. Mas o tema é muito extenso. Foi boa a sua pergunta, Ruda. Por quê? Porque uma das causas de suicídio são as doenças que são graves, como a AIDS, o câncer, esclerose múltipla, doença de Huntington. Então, a pessoa ela não vê perspectiva, mas ela já tem uma tendência para aquilo. Né? Você não pode tirar de uma pessoa, resgatar de uma pessoa aquilo que ela não tem. Vou dar um exemplo que é fora do câncer. Uma pessoa chega para você e sempre está de mau humor, ou se provoca sempre tristeza nos outros. Por quê? Porque ela é triste. Ela não pode dar aquilo que ela não tem. Ela é infeliz. Agora, uma pessoa que promove alegria, que promove elogio, que apoio, é uma pessoa feliz. Ela promove felicidade. Então, acredito, né, que o seu tio, ele já
aparentava uma tendência para isso. Porque para se levar ao suicídio, não é todas as situações de suicídio. Mais de 90%, 95%, por aí, são situações de adoecimento psíquico. Então, eu não sei a história dele, né? Porque o que eu vou dizer, a minha depressão é diferente da sua. Por que ela é igual? Porque tem os sintomas iguais, que nos fazem nos direcionar e termos o referencial. Mas o que nos torna diferente é a minha depressão da sua? Você tem uma história, eu tenho outra história. Então, tem que levantar a história do seu tio para saber qual é o laço dele de religiosidade, de espiritualidade, o que trazia propósito, como é que foi a relação dele com os pais, como é que foi a relação dele afetiva, né? Então, tem que trazer toda essa situação e, junto ao câncer, já fica mais difícil mesmo, entendeu? Obrigado, doutor. Vamos com a Jussiara. Fala, Juju. Abre aí o microfone, Juju, para gente, que seu microfone está fechado. Acho que agora foi, né? Agora sim. Boa noite. Com muito carinho que a gente está aqui, né, participando. Esse tema é um tema assim, né, bastante necessário, né, pela questão do momento. E assim, a minha pergunta, na realidade, a minha pergunta é no sentido de como os instrumentos públicos, como é que a gente pode dar publicidade, né, aos instrumentos públicos que, de alguma forma, o pessoal da saúde atuam nessa área, para informar, para orientar, porque a gente vê isso muito centrado na figura do psicólogo como na questão da saúde. Mas, assim, a gente vê situações em que a gente gostaria de orientar de uma forma melhor, sem ficar muito no campo só da questão da religiosidade, né? Como é que a gente pode orientar nesse sentido? Essa é a minha pergunta. Sim. É necessário, primeiro, um interesse em estudar alguma coisa nesse sentido. Não necessariamente que você vai saber os sinais e sintomas, a gente tem várias formas de informação atualmente. Mas uma forma são esses parâmetros, né? Você ter esse olhar, o olhar de empatia, promover o elogio, reconhecer o que tem de positivo naquela pessoa, começar a combater a ignorância, a desinformação, trabalhar contra o preconceito, entender que tratamento em psiquiatria não é para maluco, mas quem adoece mentalmente, então é inevitável alguém não adoecer mentalmente. Entender que a medicação não causa dependência, muito pelo contrário, ela promove a independência. Entender que tudo está elencado, que se você não tem um controle da pressão arterial, o coração vai começar a ficar maior, não vai ter força contrátil para trazer o sangue das pernas de volta, do pulmão de volta, vai começar a edemaciar, quer dizer, inchar o intestino, e isso atrapalha a absorção do medicamento, qualquer um, até mesmo psiquiátrico. Que se você tiver um sobrepeso, isso também vai influenciar. Então, tentar pegar aquilo que faz de elo para esse adoecimento mental, para se tornar algo mais palpável. Então, se você fala de pressão alta, você pode sair por esse viés. Ou se você está falando desse tema, você percebe que seu público-alvo, todo mundo tem uma história de pressão alta e diabetes. Na família, todo mundo é candidato a ter. Então, é algo muito comum, né? O câncer também há muitas histórias. E o meio do tamanho do câncer é que as pessoas falam aquela doença, né? Não, morreu daquela doença, não quero pegar aquela doença, como se você falar o câncer, você vai morrer de câncer. Então, já teria morrido de câncer. Então, a gente tem que vencer essas coisas. Eu acho que é por aí, por essa sensibilidade, entender que uma pessoa que comete suicídio não é coragem, né? Muito pelo contrário, mas também para não ficar apontando o dedo, não ter o preconceito. Né? Imagina, a pessoa perde um ente querido e ainda falam para ele que ele vai para o inferno. Eu já vi vários casos disso, pai e mãe ficarem totalmente sofrendo. Então, o que eu falo para eles? Se Deus é amor, se Jesus é amor, né? Se Jesus, que é o médium de Deus, ensina o amor, se Deus é onisciente,
ele ia chegar assim, ih, surpresa, não estou sabendo que há uma doença mental e que a pessoa vai ter um sofrimento, vai cometer um suicídio. Claro que ele sabe, ele que permitiu isso, tem um propósito. Então, o que a gente faz com a pessoa adoecida? A gente pune ou a gente trata no hospital? A gente trata no hospital. Então, o que eu falo para essas pessoas? Deus é amor, ele perdoa tudo. E Deus, falando da medicina, o médico dos médicos, Jesus, também praticava a cura, o que ele vai fazer? Acolher essa pessoa. Então, ela está no hospital, ela está em tratamento, ela está em recuperação. Isso que eu costumo falar para os pacientes, isso realmente traz alento, porque é algo que eu acredito também. Não sei se eu consigo responder. Muito bom, muito bom. Temos aqui uma pergunta que chegou aqui pela internet. Se tem alguma dica ou técnica sugerida que podemos usar para convencer um jovem a aceitar o tratamento psicológico e psiquiátrico? Existe uma estratégia. Sempre alguém na família, não vou dizer sempre que é muito forte, mas não raro, geralmente existe alguém na família que você tem uma aproximação maior. Então, às vezes, um tio que é um referencial para ter essa conversa, né, e procurar trazer isso. Ou, às vezes, a pessoa a palavra de um médico faz a diferença. Então, tem aquele médico de confiança e fala, não, você precisa de um tratamento psiquiátrico, um tratamento de psicologia, né? E se quiser comer pelas beiradas, vai pela psicologia, o psicólogo, percebendo o tamanho do sofrimento, ele vai encaminhar para a psiquiatria, e eles têm que trabalhar em conjunto. Então, são estratégias que podem promover. Agora, eu acho que uma estratégia que é muito boa é esses trabalhos que são feitos de educação sobre saúde mental. Quando você falou dos seus alunos falarem sobre saúde mental, isso é um alento, é uma esperança, porque vê que essas pessoas são pessoas que têm sensibilidade, a tal forma de se cuidar, de se procurar saber sobre saúde mental. Isso dá uma esperança enorme para todos nós, de um futuro melhor para todos, né? Porque se você tem saúde mental, saúde é tudo, mas tem que a cabeça que manda. Então, você tendo saúde mental é importantíssimo. Com certeza, e a gente romper com esse preconceito é aproveitar as ferramentas que Deus manda para todos nós, como o senhor acabou de falar, né? É não negar a ciência, que é uma ferramenta maravilhosa aí que nós temos, né? Inclusive, foi boa essa pergunta chegar, porque ao longo desse um ano e pouco que a gente está aqui no culto, e foi justamente durante um período de pandemia, é muito comum chegarem pessoas em completo desespero, pedindo ajuda, né? E uma das características que a gente percebeu muitas das vezes é que essas pessoas elas vêm até a gente pedindo ajuda, até esse espaço pedindo ajuda, mas quando é sugerido um conhecimento de um especialista, uma atenção por um especialista, muitas das vezes essas pessoas se negam a ter um contato, uma atenção mais especial de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Então, como é que promove efetivamente? Como é que a gente quer realmente ser ajudado se as ferramentas que estão aí para nos ajudar, a gente nega, né? A gente foge delas. Isso tudo é algo que a gente deve pensar com muito carinho. Sâmia está com a mãozinha levantada, vai fazer uma pergunta. Boa noite, Sâmia. Olá, boa noite a todos. Boa noite, doutor Antônio Henrique. Primeiramente, agradecer assim, imensamente a sua disponibilidade em vir aqui explicar para nós de forma tão clara, né, com tanta simplicidade, de forma acessível, né, sem aqueles termos mirabolantes na medicina, facilitando aí a nossa compreensão de um tema como a Juju trouxe, né, muito necessário, cada vez mais, né, a gente percebe que os números só aumentam, infelizmente, de pessoas mentalmente comprometidas e os índices de suicídio também. Então, a gente precisa verdadeiramente falar disso sem tantos tabus, sem preconceitos, e acabar de uma vez por todas, né, com esse papo de que precisa ir para um psiquiatra, é maluco. Né? Isso é muito agressivo para quem tem realmente a necessidade do tratamento. E muitas vezes a pessoa ela não aceita porque já está formado isso de uma forma tão pesada na sociedade que ela não quer viver aquilo, ela não se permite.
Então, é muito, muito difícil você conversar com uma pessoa que realmente tem essa necessidade, porque ela se acha fragilizada, ela se acha menos capaz, ela não consegue enxergar que ali é o caminho, ali vai ser o caminho melhor para ela, que a medicação é o que realmente vai auxiliar para ela continuar, né, tendo uma vida, uma qualidade de vida. Então, assim, a gente precisa verdadeiramente falar cada vez mais, de forma mais ampla, conversar mais, né? Eu vi essa semana, um vídeo muito bem elaborado de uma médica falando sobre a questão do suicídio infantil, e ela mostrava, através de desenhos, de uma forma muito lúdica, os pais muito voltados para a tecnologia, para celular, porque hoje em dia, né, seja trabalho, seja, enfim, tudo é no celular, e a criança se sentindo deixada de lado. E, então, a gente precisa olhar isso não só para a criança, mas para o adolescente, para o próprio adulto, para a esposa, para o marido, para a mãe, enfim, todos, né? Todos precisam de atenção, todos precisam de carinho, de acolhimento e de amor. Eu acho que, assim, a palavra-chave para a gente conseguir mudar isso e começar a fazer esse movimento e a diminuir essas taxas depende, sim, de nós, e é amor, acolhimento, atenção, porque todo mundo quer e todo mundo necessita. Muito bom. Algo que você falou que me fez lembrar, as pessoas, às vezes, têm 10 pessoas na família e todo mundo é sozinho, porque não se falam, né? Porque estão ali entretidos no celular, às vezes é uma fuga da realidade, né? E também dentro desse preconceito existe preconceito com o psicólogo. Muitas pessoas acham que é blá, blá, blá. Não é blá, 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 não é conversa. É um tratamento terapêutico. E o tratamento terapêutico, ele mexe na bioquímica, inevitavelmente. Se a gente leva um susto, a gente tem uma descarga adrenérgica. Se a gente tem algo prazeroso, a gente tem uma descarga serotoninérgica. Então, as reações químicas acontecem também pelo estímulo ambiental. Então, uma palavra, uma escuta, né, faz total diferença. Um olhar, né, seja do médico, seja do psiquiatra, seja do psiquiatra médico, do psicólogo, ou de um dentista, ou de uma pessoa que está ali para cuidar de você, de um professor, faz totalmente diferença em tudo. E a informação é muito importante. Com certeza. Norminha, para a gente poder fechar nossa roda de perguntas, com você, Norma, fica à vontade. Boa noite. Olá, boa noite, Lúcio, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer aí as excelentes colocações feitas e chamar atenção para uma coisa, né? Porque a gente vê muito no senso comum as pessoas falando assim, porque nossa, fulano cometeu suicídio, ele era tão alegre, tão risonho. Gente, mesmo nós da área de saúde ainda não conseguimos penetrar totalmente no que é o ser humano. Vou fazer 2 anos que eu perdi uma amiga que ela era super alegre. Você olhava para ela, ela estava sempre sorrindo, sempre bem vestida, sempre cantando. Mas até isso é para chamar atenção, porque ninguém é 100% feliz o dia todo, como ela é, junto com a gente na faculdade, né? Então, estar atento para esses sinais, né? O suicida não é só aquele que anda cabisbaixo, chorando. Você pegou a roupa lá? Não. Oi. Pode ir lá, entendeu? pode ir lá. Então, nós temos vários exemplos aí na mídia, né? A gente pode pegar aquele Robin Williams, que era um cara comediante, cometeu suicídio, né? Nós temos aqui no Brasil aquele Flávio Migliaccio, que também cometeu suicídio, era comediante. Então, é uma coisa intrínseca, né, daquele ser, que a gente realmente tem que estar muito atento, estar com os olhos de ver, né, como Jesus nos disse, trazendo isso um pouquinho para a nossa doutrina. Era isso. Um abraço aí a todos. É isso, né, doutor? Existe essa necessidade da gente começar a enxergar o outro, né? E existem ações muito simples que a gente... E aí, gente, eu vou trazer um exemplo aqui, como é um exemplo pessoal, porque eu só posso dar um exemplo mais facilmente pessoal, não é aqui querendo me exaltar de forma alguma.
Mas como alguns amigos sabem, né, já tem 15 dias que minha mãe está internada. E o ambiente do hospital, ele é um ambiente bem hostil, né? Um ambiente que não é legal. E lá tem um refeitório, onde nós, acompanhantes, fazemos as nossas refeições. E eu comecei a perceber que as meninas que trabalham no refeitório servindo, elas estavam sempre com uma cara muito fechada, sabe? E sempre muito sérias. E eu que geralmente não estou valendo muita coisa mesmo, então eu sempre chego lá. Oi, bom dia, boa tarde, como vai? Tudo bem? Pô, que beleza, muito obrigado. Pô, tá uma delícia isso aqui, hein? Tá, não sei o quê, pá. E elas sempre muito endurecidas, sempre muito endurecidas. Mas como já são 15 dias, agora eu já chego no refeitório, elas já abrem um sorriso. Elas já. Oi, elas me dão boa noite, bom dia, boa tarde, antes mesmo de eu falar. Então, quer dizer assim, o que isso me custou? Nada. Nada. Pelo contrário, foi uma forma de fugir do problema que eu tenho de ter uma pessoa internada, foi interagir com o outro, que também está ali no seu problema, no seu trabalho, no estresse do dia a dia, né? E a cidade grande traz muito isso, essa pressa, essa correria, esse um atropelando o outro, né? Se a gente conseguir fazer um pouquinho de olhar para o outro, dar esse bom dia de coração, de trazer essa amizade, essa fraternidade, a gente já tem como, pelo menos, tornar aqueles 2 minutos que a gente fala com a pessoa um pouquinho mais agradável, né? Às vezes pode até mesmo tirar da cabeça dela uma ideia nociva que ela pode vir a fazer mais para frente, né? Aninha, faz aí o nosso comentário final para a gente poder encerrar. Tá bom. Existe alguma diferença de queixa de quem chega no consultório agora, assim, nesse período de pandemia, do que antes da pandemia? E como é que é a abertura dessa pessoa que chega ao consultório? Ela se abre facilmente? Ela tem a resistência? Ela oculta? Tem todos esses canais? Notou alguma mudança de comportamento antes e pós? Assim, porque... Não. Porque são muitas perguntas na minha cabeça, eu vou só com essa. Que mudou não o paciente em si, o que mudou é a quantidade de pacientes. O que mudou eram pacientes com a longa data, longuíssima data que adoeceram. Pessoas, crianças, idosos, pessoas que nunca adoeceram na vida, estão adoecendo pela primeira vez. Isso que tem acontecido. E o paciente continua o mesmo, né? Ele dentro do sofrimento, ele procura ajuda, ele procura falar sobre o seu adoecimento, né? E pedir essa ajuda. E sofre, chora, e o atendimento dentro da psiquiatria é diferente do atendimento das outras especialidades, porque a psiquiatria é uma especialidade médica que transcende a própria medicina e a biologia. Você tem que se preocupar com a religião do outro, se ela tem crenças ou não tem crenças, a vida acadêmica, aspectos filosóficos. Dentro disso, um atendimento é demorado. Você não pode chegar e, tendo esgotado, engole o choro, vamos lá, próximo, não. Você tem um momento de acolhimento. Às vezes a pessoa trava, às vezes a pessoa tem dificuldade, às vezes a pessoa chora muito, você tem que deixar ela chorar, colocar aquilo para fora, porque fica guardando aquilo. O que tem acontecido é que, com a pandemia, todo mundo ficou no mesmo patamar. O Lúcio estava citando aí sobre a situação das enfermeiras. Não raro, deve ter muitas enfermeiras que têm familiares adoecidos, né, ou já se adoeceu. E os profissionais de saúde mental também, lá no início da pandemia, tinham adoecido. Os profissionais de saúde, né, médicos, enfermeiros, também procuraram atendimento psiquiátrico no início. Por quê? Porque chegava em casa, ficava com medo de levar o vírus, ou ficava já cansado de uma situação frustrante de só dar a resposta que fulano morreu, né, para um familiar. Isso não tem como você ficar impune diante de todo esse sofrimento. Então, o que mudou foi isso. A pandemia colocou todo mundo no mesmo patamar, né?
Isso que aconteceu, e a frequência é bem maior de adoecimentos. Muitos pacientes novos e pacientes que tiveram alta voltando. Já foi pior, agora está um pouco mais tranquilo, mas é algo que a gente não pode prever. Mas esse tranquilo está acima da média do que era, tá? Tranquilo em relação ao que era no início, tranquilo, força de expressão, eufemismo. E que a gente possa se preparar, né, para essas questões, né, esses terremotos que acontecem. Nós podemos afirmar que estamos vivendo um momento de guerra, né, pelo número de mortes, pela catástrofe que esse momento causa, né? É um momento que se assemelha a um período de guerra, né? E isso gera um estresse todas essas questões que o doutor veio trazer para a gente. Então, que a gente possa se cuidar, se tratar. Eu queria muito, muito agradecer ao doutor Antônio Henrique por ter aceitado com tanto carinho fazer parte aqui da nossa mesa, trazer os seus esclarecimentos, as suas informações. Agradecer muito por contribuir para que esse espaço seja um espaço de conhecimento. E queria aproveitar, como ele falou na questão da privação de sono, para dar um relato pessoal. Gente, durante 36 anos da minha vida, eu não dormi direito. Eu tinha apneias do sono. Então, eu dormia e eu continuava com sono, cansado, me arrastando, né? Então, o ronco e a apneia não são fatores naturais. A gente brinca muito com isso, mas a privação do sono, ela começa a não só o cansaço, mas a facilidade de se estressar fica muito maior, a vontade de chorar com muita facilidade, você fica descompensado psicologicamente. Então, se você tem isso, busque ajuda, né? Faça a polissonografia, busque um psiquiatra, busque alguém que possa dar indicações para esse tratamento, porque realmente a vida ela é outra a partir do momento que você começa a tratar isso. Doutor, suas considerações finais, por gentileza. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema tão caro. E também você falou aí do sono, é importante também fazer essa higiene do sono, desligar os computadores e celulares e procurar dormir. Eu agradeço, acho que o que a gente deve ter em mente é o ensinamento do Cristo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo com a si mesmo, saber perdoar, o auto-perdão, a gratidão, acho que isso é o mais importante. E termos essa ajuda do Espiritismo, que é o Consolador prometido, que eu mostrei vários pontos que nos ajudam na nossa saúde. E não esquecer da saúde física também, espiritual. Muito bom, excelente. Pura gratidão.